No dia 14 de novembro de 1959, há exatos 64 anos, 4 membros de uma mesma família foram brutalmente assassinados. O vídeo de hoje é sobre o livro que conta essa história, A Sangue Frio, do Truman Capote. Traz a história de um crime real que aconteceu numa cidadezinha bem pequena, no estado do Kansas, nos Estados Unidos. Eu tenho esse livro há muitos anos e eu só fui ler no ano passado, em 2022, e eu tinha muitas expectativas sobre essa leitura, porque esse livro já tinha sido indicado a mim por várias pessoas que eu confio na opinião, e eu já tinha visto várias outras indicando essa leitura, então as expectativas estavam altas, além de ser sobre um tema, sobre um assunto que me interessa. Eu gosto de ler não ficção e eu gosto de ler livros de true crime, né? Livros sobre crimes reais. Expectativas nem um pouco frustradas. Esse livro é incrível, foi a minha primeira experiência com Capote e que capacidade de contar uma história. Claro que é uma história pesada, ele está contando aqui sobre um crime. 4 membros de uma família foram cruelmente, brutalmente assassinados, mas que maestria do autor para construir essa narrativa. Eu não consegui largar esse livro. Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que ótimos. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a Amanda e o vídeo de hoje é sobre esse livraço que eu já comecei a apresentar para vocês. Escrito pelo Truman Capote, escritor e jornalista estadunidense. Ele nasceu em Nova Orleans em 1924 e morreu em Los Angeles em 1984. Quem quiser saber um pouco mais sobre a história de vida do Capote e também sobre o seu processo para escrever este livro aqui, que é considerado por muitos como a sua obra-prima, tem o filme Capote de 2005. Quando eu assisti, ele estava disponível na Amazon Prime Video. Vocês podem dar uma conferida se ainda tem esse filme por lá. Filme que rendeu um Oscar de melhor ator ao Philip Seymour Hoffman, que faz o Capote no filme. Tem também essa biografia do Capote, que infelizmente ela é um pouco difícil de encontrar. Ela tá esgotada, inclusive essa minha edição é uma edição super antiga, depois saiu uma edição, tem uma edição mais recente, né, que saiu depois dessa, mas tá esgotada também. Eu vou trazer algumas informações que estão aqui na biografia ao longo desse vídeo, porque a história de vida do Capote acabou se misturando com a sua trajetória para escrever A Sangue Frio. Como eu disse, esse foi um crime que aconteceu no ano de 1959, mas o Capote só foi publicar essa história 6 anos depois. Primeiro, essa história foi publicada em 1965 na revista The New Yorker, em 4 capítulos, e foi no ano seguinte, em 1966, que as 4 partes foram reunidas em um único volume e publicadas. E do que se trata, afinal, essa história? Essa nossa edição brasileira tem uma chamadinha, né, um escrito aqui na capa que diz o seguinte: a história dos 4 membros da família Clutter, brutalmente assassinados, e dos 2 criminosos executados 5 anos depois. E esse livro tem um subtítulo, que não sei porque a edição brasileira escolheu não colocar o subtítulo na capa, né? Eles criaram uma outra chamada e tem o subtítulo apenas aqui dentro, que diz Relato verdadeiro de um homicídio múltiplo e suas consequências. E esse subtítulo resume muito bem o conteúdo desse livro que nós vamos encontrar aqui. Não há um suspense sobre quem cometeu esses crimes, esse não é o foco, o objetivo do Capote. Os 2 suspeitos, depois formalmente acusados e posteriormente executados, aparecem logo no início. Como vê então a ideia do Capote para escrever sobre este crime? Ele leu uma notinha, nem era uma notícia que ocupava assim uma parte considerável do jornal, não era uma notinha. Ele leu essa nota no The New York Times falando sobre esse crime que tinha acontecido numa cidadezinha no interior do Kansas, na cidade de Holcomb. E quando eu falo em cidadezinha, era realmente uma cidade com pouquíssimos habitantes. Eu nasci e moro em uma cidade pequena, tem 47 mil habitantes aproximadamente, mas a cidade de Holcomb, à época do crime, tinha cerca de 300 habitantes. Essa informação está na página 23 do livro, bem no inicinho, e eu até tive que ler algumas vezes para ver se eu estava lendo certo. O Capote escreve: e os habitantes da cidade, num total de 270, sentiam-se perfeitamente satisfeitos com isso.
Aí ele tá falando um pouco aqui sobre a cidade. Inclusive, segundo um censo americano feito em 2006, que foi o mais recente que eu encontrei na internet, a cidade de Holcomb tinha cerca de 2.000 habitantes. Então vocês imaginem a comoção, o que esse homicídio não causou aos habitantes dessa cidade. Uma cidade onde os habitantes, eles se conheciam realmente, eles se encontravam todos os dias, no mercado, na igreja, na escola. E foi essa a motivação primeira do Capori para escrever sobre isso. Ele queria, a princípio, escrever um artigo sobre a reação de uma cidade pequena a um crime hediondo. Qual seria o impacto desse crime nessa população? E ele não estava enganado. Isso abalou profundamente ali a vida dessas pessoas. Tem o seguinte aqui na página 121. As pessoas não estariam tão alteradas se isso tivesse acontecido com outros que não os Clutter, com uma família menos admirada, menos próspera, menos segura. Mas eles representavam tudo que as pessoas daqui valorizavam e respeitam. E o fato de uma coisa dessas ter acontecido com eles é o mesmo que alguém dizer que Deus não existe. Dá a impressão de que a vida não tem sentido. Acho que as pessoas não estão apenas assustadas, estão profundamente deprimidas. Outra razão, a mais simples, a mais feia, é que aquela congregação, até então pacífica de vizinhos e velhos amigos, tinha sido obrigada, de uma hora para outra, a enfrentar a experiência singular da desconfiança mútua. Porém, à medida que ele foi acompanhando todo o desenrolar desse caso, a história cresceu, e cresceu muito. Cresceu de forma tão significativa que escrever este livro aqui teve um impacto muito profundo na vida do próprio Capori. Inclusive, ele escreveu o seguinte, alguns anos depois, sobre essa história. Esse trecho está aqui na biografia dele, na página 302. Ele confessou mais tarde que, se tivesse vislumbrado na época o que o futuro lhe reservava, jamais teria descido daquele carro. Teria seguido em frente, como um morcego fugindo do inferno. Quando ele fala que em descer daquele carro é porque ele foi até Holcomb, né, conversar com as pessoas, entender tudo o que tinha acontecido, enfim. E aí ele diz, alguns anos depois, que se ele soubesse tudo o que ele iria encontrar, todo o impacto que isso causaria na sua vida, ele nunca teria descido daquele carro, ele nunca teria ido até a cidade de Holcomb para escrever sobre isso. O crime acontece então no dia 14 de novembro de 1959. 2 dias depois, no dia 16, é que o Capori lê essa notícia ali no The New York Times. E quando ele decide escrever a respeito, os 2 homens que cometeram esse crime, eles ainda não tinham sido localizados, ainda nem sabia se era uma pessoa, 2, 3, era um grupo, ainda não tinham informações sobre eles. Inclusive, ninguém sabia se os culpados seriam encontrados em algum momento. Quando Capori decide que ele iria até Holcomb, né, para fazer aí a sua pesquisa, ele pediu que um amigo, o Andrew Lyndon, o acompanhasse, mas ele não podia. Então, o Capori convidou a sua amiga de infância, Harper Lee, sim, que escreveu O Sol é para Todos. Ele disse a ela que seria um trabalho extremamente envolvente e precisaria de 2 pessoas. Aqui uma fala da Harper Lee. O crime o deixara intrigado e também a mim. Eu queria ir, alguma coisa lá no fundo me dizia que fosse. Então, no mês seguinte ao que o crime aconteceu, no mês de dezembro, o Capori e a Harper Lee viajam para a cidade de Holcomb. Quando eles chegam até Holcomb, é que o Capori percebe como a presença da Harper Lee ali foi mais essencial do que ele imaginava. Ele já, né, tinha convidado alguém para ir com ele porque imaginava que seria muito trabalho para uma pessoa só, porém a presença da Harper Lee ali se tornou essencial também por outro motivo. Porque nos primeiros dias em que eles estavam ali, o Capori percebe que a população tinha muita resistência em falar com ele sobre o assunto. As pessoas não queriam muito recebê-lo, ou se o recebiam não queriam falar muito, ficavam mais retraídas. O Capori, ele era homossexual e ele tinha um jeito de falar, de se vestir, de se portar, que algumas pessoas consideravam excêntrico. Ele chamava um pouco a atenção pelo seu jeito. E ele desconfia que por conta disso, né, por preconceito, não tinham tanta boa vontade em recebê-lo e em falar com ele. E com a Harper Lee, a Nellie, como ele chama, as pessoas já se abriam um pouco mais. Isso foi apenas no início. Depois de um tempo ali na cidade, ele inclusive fez muitas amizades, as pessoas já o recebiam muito bem, mas nesse início foi difícil esse contato. Ninguém ali jamais vira alguém que fosse remotamente parecido com Truman. Era como se ele tivesse vindo da lua, conta Nellie. Inevitavelmente, causava risadas
Se lhes perguntavam o que tinham achado de Truman, qualquer um responderia por todos os demais. Bom, já que quer saber, riam de seus gestos e de seu tamanho. O Truman era bem baixinho. Não parece um galinho de briga? Disse um fazendeiro a um grupo de homens. E por conta disso, o Kapoor inclusive cogitou desistir desse projeto, desistir de escrever a respeito. Houve um momento particularmente difícil em que ele se desesperou. Disse a Nellie que estava pensando em desistir e voltar para casa. Não é possível estabelecer qualquer ligação com essa gente. Segure firme, você vai conseguir. Ela o animou. O Kapoor consegue aos poucos ganhar a confiança e até mesmo a amizade de algumas pessoas ali na cidade. Uma característica interessante nesse processo de pesquisa para a escrita do livro é que o Kapoor e a Harper Lee, eles não anotavam nada enquanto eles estavam conversando com as pessoas e também não utilizavam gravador. Então eles iam até as pessoas, conversavam, perguntavam, ouviam tudo que elas estavam dispostas a falar. E quando voltavam para o hotel em que eles ficaram hospedados, é que eles anotavam. E foram mais de 4.000 páginas datilografadas. Você imagina o que é pesquisar, né? E escrever 4.000 páginas para depois editar tudo isso e transformar nesse livro. Nenhuma vez eles foram vistos anotando o que quer que fosse. Segundo Truman, a visão de um bloco, ou pior ainda, de um gravador, inibia qualquer tipo de franqueza. Achava que as pessoas só se revelavam em conversas aparentemente casuais. Se não vissem um lápis deslizando sobre um papel, não achavam que suas palavras estavam sendo registradas. Uma das pessoas que ele entrevistou aí nesse período disse o seguinte: ele sabia como fazer a gente falar sem perceber que estava falando. De volta ao hotel, Truman e Nellie se separavam e registravam no papel o que tinham conseguido. Cada um escrevia sua versão das entrevistas feitas naquele dia, depois as anotações eram comparadas à mesa do jantar. Quando a memória falhava, o que às vezes acontecia, voltavam a fazer as perguntas de maneira um pouco diferente. Aconteceu de conversarem 3 vezes com uma pessoa no mesmo dia. O Kapoor começa esse livro nos apresentando essa família que foi assassinada. A família Clutter era uma família de 6 membros, pai, mãe e 4 filhos. Dos 6 membros da família, 4 foram assassinados nesse mesmo dia. As 2 filhas mais velhas já eram casadas e não moravam mais ali naquela residência. Foram elas que sobreviveram. Todo mundo que estava na casa no dia do crime morreu. Foi no dia 30 de dezembro, pouco mais de um mês que esse crime tinha acontecido, inclusive o Kapoor e a Harper Lee ainda estavam ali na cidade de Holcomb, vem a notícia de que 2 suspeitos de terem cometido esse crime tinham sido localizados em Las Vegas, o Richard Hickok e o Perry Smith. No início das pesquisas, quando o Kapoor estava começando aí a pesquisar para escrever esse livro, ele tinha dito inclusive que para ele pouco importava que os responsáveis por esse crime fossem localizados, porque ele não tinha intenção de escrever sobre isso. Ele iria escrever a princípio apenas sobre o impacto disso na população. Mas quando esses 2 homens são localizados, quando o Kapoor os conhece e faz algumas entrevistas com ele, isso muda completamente o rumo da sua pesquisa e a sua intenção do que ele faria aqui. Porque ele escreve sim sobre a família, ele escreve sim sobre essa população, mas ele escreve também sobre esses 2 responsáveis por esse crime. Com os assassinos atrás das grades, a história ampliou-se muito além da ideia original. O que Truman tinha nas mãos era apenas a metade do que precisava, e a que menos importava. A não ser que pudesse reconstruir a vida dos assassinos de modo tão preciso e minucioso quanto fizera com as vítimas. Então, nesse primeiro capítulo, o Kapoor, além de nos apresentar a família Clutter, ele fala bastante como eles eram ali na cidade, com que eles trabalhavam, qual a personalidade deles, a visão que a população tinha deles. Ele nos apresenta também os 2 homens que cometeram esse crime. E provavelmente o que tornou tão difícil para o Kapoor acompanhar e escrever sobre essa história foi o fato dele se identificar e se enxergar muito no Perry, um dos homens que cometeu o crime e que foi executado. Aqui nessa biografia, a gente conhece a história de vida do Kapoor, né? Como foi sua infância, sua adolescência, sua relação com a família, com amigos, seus relacionamentos, enfim.
ele não entra nesses detalhes sobre a sua vida aqui no A Sangue Frio. Então a gente não vai saber sobre essas coisas lendo apenas esse livro. Mas aqui ele nos conta bastante a história do Perry e do Dick, e é quando a gente conhece um pouco da história do Capote que a gente entende por que ele se identificou tanto com o Perry. Aqui nessa biografia tem: quando Perry sentou-se ao lado do juiz para ser interrogado, Truman deu uma cotovelada em Nellie. Repare os pés dele, não encostam no chão. Nellie não disse nada, mas pensou que ali estava nascendo uma relação mais complicada do que um caso de amor. Um via no outro o que poderia ter sido. Então Capote, ao conhecer o Perry e a sua história, ele se vê ali e vê que ele poderia, talvez, ter ido pelo caminho que o Perry foi, ou o Perry poderia ter tido um caminho semelhante ao do Capote. É bem complicado isso, esse espelhamento. Então, eles criaram uma conexão, será que eu posso dizer dessa forma? Enfim, e à medida que o Capote foi conhecendo esses dois homens, conversando com eles, ele percebia que o Perry, ele tinha uma autocompaixão. O Perry, ele se lamentava muito, ele ficava se lamentando assim: nossa, eu poderia ter sido diferente, eu poderia ter feito tanta coisa diferente, minha vida não precisava ter sido dessa forma. Desde o princípio, o relacionamento de ambos foi confuso, complicado, mas incrivelmente intenso. Mesmo sabendo que precisava da confiança e da boa vontade de Perry, era inevitável que Truman se incomodasse com sua lacrimosa autopiedade. Quando Perry responsabilizava a infância infeliz por tudo que tinha feito, Truman interpelava-o indignado. Eu tive uma das piores infâncias do mundo e sou bastante decente. Um cidadão cumpridor da lei. Perry dava de ombros. Uma das coisas que eu achei mais incríveis na leitura desse livro é como o Capote conseguiu construir essa narrativa sem demonizar esses assassinos e sem santificar essa família, sem esse sensacionalismo, sabe, que pode ser tão facilmente alcançado quando se tenta escrever histórias desse tipo. O Capote não faz isso. Ele não demoniza esses assassinos e ele também não tenta absolvê-los e colocá-los como livre de qualquer culpa pelo que eles fizeram. Ele não faz isso. Ele só busca adentrar a fundo nessa história para nos contar o que realmente aconteceu. O que eles fizeram, como eles fizeram, por que eles fizeram e de onde eles vieram. Então o crime acontece no mês de novembro. No início de dezembro, o Capote e a Harper Lee vão até a cidade de Holcomb. No final de dezembro, os dois responsáveis são encontrados. E em janeiro, o Capote acredita que ele já reuniu todo o material que era necessário para escrever a sua história e aí ele volta para sua cidade. E aí só no mês de março é que ele retorna para a cidade de Holcomb porque vai acontecer o julgamento. O julgamento começou na manhã do dia 22 de março, uma terça-feira. Jamais houve dúvidas sobre a culpabilidade dos réus. Além da confissão, a acusação tinha provas físicas conclusivas, como as botas que eles usavam, cujas marcas eram idênticas às que foram encontradas na casa dos Clutter. A faca que cortou o pescoço de Herb era o pai da família, a arma que matou toda a família. O que estava em jogo não era a culpa ou a inocência, mas a vida ou a morte dos acusados. No dia 29 de março, depois de deliberar durante 40 minutos apenas, o júri chegou a uma conclusão. Os dois eram culpados e deviam ser executados. Poucos dias depois, o juiz Tate pronunciou a sentença. Execução por enforcamento, marcada para o dia 13 de maio, sexta-feira, na penitenciária do Kansas. Mas essa execução aqui, marcada para o dia 13 de maio do ano seguinte ao crime, 13 de maio de 1960, não aconteceu. A execução foi adiada 5 vezes, porque foram feitas apelações, tentativas dos defensores de que a pena fosse alterada, que eles pegassem prisão perpétua e não que fossem executados. E essas tentativas da defesa de que eles não fossem sentenciados à morte levou um tempo. Aconteceu então esse primeiro julgamento em 1960, novas datas foram marcadas e remarcadas, e eles foram executados no ano de 1965. 6 anos depois do crime, mais precisamente no dia 14 de abril de 1965. E durante todo esse tempo, esses 6 anos em que eles estavam presos, aguardando aí se a pena deles seria alterada ou não,
o Kapoor manteve contato com ele. Então foram quase 6 anos que o Kapoor se dedicou a acompanhar essa história a fim de conseguir concluir e publicar. A partir do ano de 1963 foi quando o Kapoor mais se comunicou com os dois responsáveis pelo crime, né, o Perry e o Dick, principalmente através de cartas, mas também presencialmente algumas vezes. Ele foi até Holcomb em algumas ocasiões e ele os visitava. O Kapoor divide essa história em 4 partes. Foram as 4 partes primeiro publicadas separadamente, né, como eu disse para vocês, depois reunidas aqui no livro, e cada uma dessas partes se tornou um capítulo do livro. A primeira parte é Os Últimos a Vê-los com Vida. É nesse capítulo em que ele nos apresenta a família Clutter e também o Perry e o Dick. O segundo capítulo é intitulado Pessoas Desconhecidas, onde ele vai falar um pouco sobre como foi essa busca para encontrar os culpados, para onde eles foram, porque eles ficaram um tempo foragidos, né, depois que eles cometeram o crime. Inclusive eles acharam que não seriam encontrados nunca, porque eles não tinham vínculo com a família Clutter. Aí no terceiro capítulo, que é intitulado Resposta, que é inclusive onde a gente entende como eles chegaram até essa família, por que eles cometeram o assassinato da forma que eles cometeram, e é impressionantemente, assustadoramente banal. Não que algo justifique você assassinar uma família inteira, mas é uma coisa tão absurda você assassinar 4 pessoas da forma como eles fizeram, que nesse capítulo intitulado Resposta, eu estava na expectativa de entender, de novo, não que algo justificasse, não que tivesse alguma situação que deixasse aceitável, mas eu imaginava, sei lá, não, será que foi vingança? Será que essa família fez algo muito ruim para a família de um deles, ou para eles mesmo? Será que eles já trabalharam para essa família e foram muito maltratados, foram humilhados? É assustadoramente banal o motivo, o que os levou a cometer esse crime. Eu fiquei assustada com a banalidade, com a facilidade com que os dois mataram uma família inteira. É assustador. E por fim, o quarto capítulo, que ele chama de O Canto. O Canto é como eles chamavam o lugar onde as execuções por enforcamento aconteciam, né? Tinha um canto. Era assim que eles chamavam. Eles foram executados e o quarto capítulo é sobre isso. O Kapoor ficou completamente devastado com a execução. Ele assistiu à execução. Se eu não me engano, eles pediram que o Kapoor estivesse presente, né? O Perry e o Dick, eles gostariam que o Kapoor estivesse ali. E ele consegue assistir a execução do Dick. Mas quando é a vez do Perry, ele não consegue, ele sai da sala. Deve ser terrível, gente, eu não consigo nem imaginar. Você vê uma pessoa sendo enforcada. Aqui tem um trecho de uma carta que ele escreveu a um amigo, que o Truman escreveu para um amigo. Sinto-me inquieto, aguardando os últimos acontecimentos no Kansas. É de enlouquecer. 2 meses depois acrescentou. Estou vivendo num espantoso estado de tensão e ansiedade. Perry e Dick pediram um novo julgamento ao Tribunal Federal. Se conseguirem, terei um colapso. Eles não tiveram um novo julgamento, mas as apelações continuaram e em novembro, tenso e ansioso, Truman voltou ao Kansas. Na vida de certas pessoas, há momentos em que, vistos em retrospectiva, podem ser considerados o início de uma ascensão ou de uma queda. Infelizmente, esse dia marcou tanto uma coisa quanto a outra para Truman. Isso aqui que está falando é o dia do lançamento do A Sangue Frio. É bem provável que a causa de sua queda tenha sido o próprio A Sangue Frio. Ele nunca se recuperou daquele livro. Até então, conseguira administrar relativamente bem seus problemas. Mas quando os assassinos pediram que assistisse ao enforcamento, começou a destruição. Não sei por que ele aceitou fazê-lo. Achava-se mais resistente do que imaginava, não suportou. O livro começou a destruir a vida dele. Eu diria que passou a viver, acho que irresponsavelmente. O Kapoor morreu com 59 anos por complicações hepáticas devido ao abuso do uso de substâncias. O seu fígado estava comprometido. E é por isso que diz aqui, né, que o A Sangue Frio foi o início do seu fim, porque ele começou a fazer um uso
abusivo de drogas, e aí os amigos, as pessoas próximas acreditam que por conta disso, que ele nunca conseguiu superar o impacto que esse livro teve na sua vida. Truman esgotara seu tema e seu tema o esgotara. Seus nervos ficaram em frangalhos, a paciência e o poder de concentração exauridos. Em suma, esgotou-se o capital do homem e do escritor. Ninguém jamais saberá o que a sangue frio tirou de mim. Arrancou-me tudo, até o tutano dos ossos, quase me matou. E acho que, de certa forma, foi isso mesmo que aconteceu. Simplesmente não posso esquecê-lo, principalmente os enforcamentos no final de tudo. Foi horrível. E aqui na biografia também tem alguns detalhes sobre como foi depois do Truman ter publicado A Sangue Frio, né? Ele tinha muitas expectativas de que o livro seria bem recebido, e foi, mas não tanto quanto ele imaginava. Então, isso também contribuiu para que ele ficasse profundamente frustrado, porque ele imaginou que ele receberia certos prêmios pela publicação do livro, mas isso não veio. E aí, existe até uma desconfiança de que ele foi meio que boicotado, porque as pessoas que estavam envolvidas aí nessas premiações tinham alguma coisa contra ele, e aí acabaram deixando A Sangue Frio meio de lado, e isso frustrou profundamente. Esse livro, para ele, foi um sacrifício muito grande. Escrever e publicar, e ainda talvez nem tenha valido a pena por conta das expectativas que ele colocou acerca das premiações e da recepção desse livro, que foi um pouco diferente do que ele imaginava, sabe? Enfim, gente, tem tanta coisa pra falar sobre esse livro, eu já falei demais, eu tô falando há tanto tempo e eu sinto que eu não falei nem metade, mas assim, é uma experiência que você precisa passar por ela, né? Ainda que eu continuasse falando aqui por horas, nunca vai ser a mesma coisa do que você entrar em contato. Mas eu tentei aqui trazer um pouco do livro, um pouco da vida do Capori, para que vocês pudessem ter uma noção do que encontrar aqui, da grandiosidade desse livro e do sacrifício que foi para o Capori fazer esse livro nascer, fazer esse livro existir. É um livro incrível. Que pena, que triste, eu fico realmente triste que isso tenha praticamente custado a vida, a sanidade, né, a saúde mental do Capori. É devastador. Melhor que o livro nem tivesse existido, né? Porque para custar a vida de uma pessoa, isso é um preço muito alto. Eu acredito que sim. Mas enfim, o livro existe, tá aí, o Capori se dedicou para que ele existisse. Eu fiquei completamente apaixonado por esse livro, por essa escrita, pela forma como ele conseguiu organizar tudo, sabe? É admirável, não tem outra palavra para dizer. É louvável, é admirável o trabalho de escrita, sabe? O trabalho jornalístico dele aqui nesse livro. Olha, sensacional. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham ficado curiosos para ler. Se já leram, me contem nos comentários o que é que vocês acharam, se gostaram ou não. Se ficaram curiosos para ler, me conte aqui nos comentários, e quando fizer a leitura, me conta também. É um livro incrível, apesar de toda essa atmosfera triste, né, que paira sobre ele. Mas enfim, fica aqui a minha recomendação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário. Se for comprar algum livrinho na Amazon ou outra coisa, usa o meu link que fica aqui na descrição, que você ajuda o canal sem gastar nada mais por isso. Muitos beijos, se cuidem, fiquem bem, façam boas leituras e a gente se vê por aí no próximo vídeo. Tchau!